Eis-me aqui para mais um vídeo e como prometido no anterior, o tema desse vai ser explicando o que muita gente deve estar se perguntando: que loucura é essa? Como foi que os Estados Unidos criaram o monstro União Soviética, né? Isso aqui é um chute no saco, um soco bem dado no queixo de um boxeador, idolatrizador, idealizador dos Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos é um país que tem muitas coisas boas. Tem muitas coisas boas nas suas histórias, mas ele não é nada para ser idolatrado. Até porque se você é uma pessoa realmente esclarecida, você sabe que só tem um ser, uma coisa nesse universo que é digna de idolatria. Na verdade, no caso dele não vai ser idolatria, vai ser adoração genuína. Mas os Estados Unidos não é esse ursinho carinhoso, esse país maravilhoso, magnânimo que vocês veem. Os Estados Unidos só faz cagada atrás de cagada, e uma tendência muito clara para qualquer um que estude a história deles é como eles criam um inimigo e depois pagam de bonzinhos ao destruir. Você vê com a União Soviética, você vê também com a Alemanha nazista, você vê com a China, você vê com o Irã, você vê com o Iraque, você vê com os mujahidins, que depois viram a Al-Qaeda. Nós livramos o mundo da Al-Qaeda. Quem criou a Al-Qaeda? Para começo de conversa: livramos o mundo do Estado Islâmico. Quem foi que desestabilizou a Síria e possibilitou que o Estado Islâmico surgisse na Síria e depois no Iraque? Para começo de conversa. Mas o título desse vídeo, o tema aqui não é a Síria nem o Iraque, é a União Soviética. Então vamos lá. Bom, vai ser um vídeo meio longo porque tá cheio de referência. Eu peguei um site aqui, um texto de 8 páginas, né? Eu já tinha visto essas informações aqui em outro site, eu não sei qual é que é desse site, mas eu já tinha visto em outros lugares, eu já tinha visto em gente, tipo, site bem de direita, conservadora, e tipo em site dos próprios comunistas. Então vamos lá. Na década de 1920, a nata das empresas americanas envolvidas com automóveis, eletricidade e gerenciamento de locais de trabalho estava ansiosa para vender o que havia de mais moderno para os vermelhos, apesar das poderosas vozes anticomunistas da direita. Novamente é o que eu falo: se vai dar dinheiro, que se lasque que tu vai vender, que tu vai criar um monstro que depois vai voltar para destruir, que se lasque que você vai armar um inimigo que tem uma ideologia diferente da do seu país, que tem um modo de vida diferente, que quer te destruir e que já prometeu isso. Que se lasque, o que importa é ganhar dinheiro, porra. Os soviéticos estavam prontos para comprar, apesar de sua aversão ao capitalismo. Eles distinguiam como muitos americanos não conseguem ainda hoje, entre os meios de produção que moldam a história da América e nossa superestrutura econômica de livre iniciativa. Ou seja, eles sabem separar o que é ideologia do que é técnica. Eles sabem pegar um país e separar o que é bom do que é ruim. Que, com a perdão da palavra, se não for você, a maioria dos que vão ver esse vídeo não sabem. E eu falo isso não para zoar vocês, mas para que vocês tomem um pouco de vergonha na cara e aprendam a ser um pouco mais pragmáticos, né? Porque se a gente cita a União Soviética e vai se falar de alguma coisa boa que tinha lá, se a gente cita a Alemanha lá do Little Mustache, vai falar de alguma coisa boa que tinha lá, vocês já tentam vir denegrir a gente como se a gente fosse comunista ou nacional socialista, sendo que mesmo que a pessoa abomine essas coisas. Então aprendam a ser um pouquinho pragmáticos, como os comunistas foram e se armaram, porque aquela merda de país deles, eu estou ofendendo a União Soviética, não a Rússia, um país pelo qual eu tenho muito respeito. Aquela merda de União Soviética nunca teria ido para lugar nenhum se não fosse pelos americanos. E eles sabiam disso. E eles sabem disso. Os Estados Unidos nunca gozaram de maior respeito mundial ou inveja do que após a Primeira Guerra Mundial, que o sistema de produção americano poderia consolidar a Revolução Bolchevique. Ou seja, novamente, é importante ser pragmático e não ideólogo. Em 1926, o sonho de americanização estava hipnotizando os engenheiros e gerentes soviéticos. Os planejadores soviéticos acreditavam que seu futuro exigia grandes sistemas de produção, em escala regional, maiores ainda do que os dos Estados Unidos. Seriam viáveis porque o socialismo não seria sobrecarregado pelas contradições do capitalismo. Lembrando que eu vou deixar o artigo na descrição. Stalin resumiu a celebração, só para entender também, eu esqueci de falar, eu não estou lendo aqui o artigo na íntegra, porque são 8 páginas, eu peguei várias citações, não é um resumo não, são citações.
Das partes que eu achei mais importantes, estou lendo, só para não ficar confuso. Stalin resumiu a celebração soviética da tecnologia e gestão americana em 1924. A combinação da varredura revolucionária russa com a eficiência americana é a essência do leninismo. A economia soviética passou por várias fases entre as guerras mundiais, de 1917 a 1921. O período do comunismo de guerra, os bolcheviques tentaram desesperadamente e sem sucesso entregar a indústria aos sindicatos e comitês de trabalhadores. Ou seja, eles pelo menos tentaram, né? Ah, mas eles corromperam Marx. Não, eles tentaram fazer o que Marx mandou, mas não deu certo. Os caras eram pragmáticos, eles não eram ideólogos de merda. Até certo ponto eles eram pragmáticos. Eles viram que essa merda não ia dar certo e seguiram. O país superou as guerras civis e estrangeiras desses anos somente depois que as autoridades começaram a restaurar gerentes e engenheiros aos seus antigos empregos. Ora, bola, vamos botar os burgueses aqui, safadões, de volta no poder. Então, em 1921, com o país perto da exaustão e a produção industrial paralisada, lógico, comunismo, Lenin convocou uma nova política econômica. Envolveu um recuo temporário do planejamento e controle centralizado. Isso aqui, se eu não me engano, ele chamou de um passo para trás para um grande salto para frente, ou para 2 passos para frente. O regime agora tolerava empreendimentos privados e de mercados substanciais, ao mesmo tempo que mantinha o controle das posições de comando, que incluíam indústria pesada, quase inexistente na Rússia daquela época, transporte e fornecimento de eletricidade. Eu vou repetir o que eu disse antes, quase inexistentes na Rússia daquela época. Durante esses anos, o governo embarcou no processo de planejamento nacional que culminou em 1928 no primeiro plano quinquenal. Para quem não sabe a história russa, a Rússia era um país que, meio contrariando tudo o que Marx falava, pulou basicamente de um feudalismo para o comunismo. A indústria russa era fraca, pequena, e isso foi mostrado claramente na Primeira Guerra Mundial, que eles precisavam de socorro em tudo quanto é tipo de arma dos aliados, né? Chegaram até o cúmulo de terem que comprar rifles Arizaka do Japão, os mesmos rifles que tinham derrotado eles em uma guerra em 1905. Ou seja, para um país chegar a esse extremo de ter que comprar uma arma que eles tomaram a surra de um país inimigo, você vê a situação, né? Com isso, veio um impulso para eliminar a iniciativa privada tanto na indústria quanto na agricultura, ou seja, a partir do plano quinquenal. E foi esse plano quinquenal que industrializou a Rússia soviética, né? Foi esse plano primeiro, esse plano foi mais focado em aço, e foi esse plano aqui que precisou absurdamente da ajuda americana. Que os soviéticos falam, ó, como o comunismo é poderoso, nós industrializamos a Rússia, né? Do dia para a noite, praticamente, em 5 anos, né? Plano quinquenal. Então vamos lá. Em 1933, ou seja, começou o quinquenal em 28, você vê que 33 já estaria aí no final do primeiro. Em 1933, os antigos temores das ameaças comunistas haviam desaparecido e a comunidade empresarial americana, assim como os editores de jornais, exigiam reconhecimento diplomático da União Soviética. A comunidade empresarial ansiava por comércio em grande escala com a União Soviética. Olha só, o liberalismo maravilhoso ao que ele leva. Precisamos comerciar com esses comunistas que querem enforcar o último burguês nas tripas do último padre, porque tudo que importa é ganhar mais dinheiro. Isso nunca acaba, porque eu quero mais. Mais, me dê mais, ainda que eu tenha que destruir tudo para isso. Maldito liberalismo. Vamos lá, agora voltando ao artigo. Sob a nova política econômica, os fabricantes ocidentais foram autorizados a estabelecer e operar fábricas na União Soviética. Sério. Deixa eu fazer um exercício aqui. Você é o presidente de um país. Aí chega um bocado de industrial para você, um bocado de empresário e fala: a gente quer abrir fábrica lá num país comunista. É comunista, aquela ideologia mesmo que quer destruir todo o nosso modo de vida, enforcar você com nossas tripas, ou nossas tripas com você, não sei direito não. Aí o que é que você fala?
Vai, faz negócio com ele pra você ver se eu não estatizo a porra da tua empresa, da tua indústria inteira. Vá, faz. Faz negócio. Manda um caminhão, manda uma barra de aço pra União Soviética pra você ver. Se eu não estatizo o seu negócio inteiro e a estatal não presta, eu não vendo pra quem pagar mais. Pro primeiro que pagar, ó, pago mais. Eu não vendo pro primeiro. Esse aí eu sei que não vai mandar nada pra União Soviética. Ah, mas eu minha liberdade. Exerce tua liberdade pra tu ver o que eu faço com você, com tua empresa, seu merda. É assim que um estadista fala. É assim que um estadista faz. Mas numa sociedade que tudo que importa é a economia e o lucro, a resposta não é a A, né? A resposta é a B. Ah, pode ir, vamos ganhar muito dinheiro, dinheiro, dinheiro. Faz fábrica no país, que depois vai usar essas fábricas para construir um exército gigantesco e nos invadir, destruir e matar todos nós. Voltando a ler aqui, durante o primeiro plano quinquenal, os soviéticos voltaram-se para a compra e importação definitiva de fábricas de produção estrangeira. Fábricas de produção estrangeira. Vamos dar nossas fábricas. Vamos produzir fábricas para os nossos inimigos. Especialistas estrangeiros, voltando a ler, especialmente americanos, supervisionando trabalhadores e engenheiros soviéticos. Colocaram essas fábricas em operação e depois eles entregaram aos gerentes soviéticos, sempre temerosos da dependência do mundo capitalista. Engraçado, só eles que têm esse medo, né? Os capitalistas não têm medo de depender economicamente dos comunistas, não, né? A liderança soviética lutava para evitar a importação de bens manufaturados. Por que será, né? Aquela história de não, protecionismo não dá em nada. Buscando, em vez disso, a adoção dos meios de produzi-los. Quem é pragmático entende, né? Quem é ideólogo não vai entender nunca. A transferência de tecnologia em grande escala que se seguiu foi a mais intensa da história. Deixa eu modificar um pouco isso aqui com minhas palavras, né? Fazer aquele famoso resumo de escola, que é você dizer o que você está lendo com suas palavras. A transferência de tecnologia entre os Estados Unidos da América liberal e aquele que se tornaria o seu maior inimigo, um país que queria matar basicamente todos os capitalistas nas tripas do último padre. Essa transferência que se seguiu entre esses dois, um negócio meio estranho, mas acho que estranho sou eu aqui dizendo que o liberalismo que financia o comunismo, né? Eu que devo ser maluco. Foi a mais intensa da história. Da história de quem? Dos Estados Unidos? Não. Da história de quem? Da Rússia, da União Soviética? Não. Da humanidade. Da humanidade. E deve ser conhecida como um capítulo importante do passado soviético. Claro que eles não vão falar isso aqui para ninguém, né? Não, nós comunistas que fizemos tudo sozinhos. Aham, fizeram. O Lenin lá explica como é que o comunismo estava dando certo. E altas autoridades trouxeram Walter Polakov, um seguidor americano de Henry L. Gantz, um dos discípulos mais fervorosos de Taylor. Para quem não sabe quem é Taylor, é o fundador do Taylorismo. Falo isso aqui no artigo, mas eu cortei por uma questão de tempo. Taylor, para quem faltou essa aula na escola, foi o criador do Taylorismo, um dos primeiros métodos de produção em massa, né? Filosofia de organização de fábricas e indústrias para a produção em massa. Ou seja, a indústria moderna, bem o que aquilo que se vê no filme Tempos Modernos, para quem já assistiu. Quem não assistiu, assista, por favor. Que é aquele negócio de, um trabalhador só aperta um parafuso, um bota o parafuso, o outro aperta o parafuso, o outro olha para ver se o parafuso está apertado, cada um só faz uma coisa besta e tipo assim, né? Aquele trabalho bem desumanizante e repetitivo, fazedor de ler e por aí vai. Novamente aqui outro trecho, o engenheiro da GM, né? General Motors, uma empresa comunista, claro. Não vou saber dizer esse nome aqui não. Conselheiro de Lenin convenceu de que a eletrificação, ou seja, o engenheiro da GM, General Motors americana, era o conselheiro de Lenin. Que maravilha! Aqui novamente outro trecho. A eletrificação prosseguiu ao longo dos anos 20 por meio de uma transferência massiva de tecnologia. Mas entre quem? Óbvio, entre os liberais e os socialistas. Entre os Estados Unidos liberal, entre um bocado de empresa que
deveria adorar o liberalismo, o laissez-faire. E é um bando de comunista safado. Exportação de tecnologia, incluindo a tradução de livros técnicos e científicos, a contratação de especialistas em estrangeiros e trabalhadores qualificados, que os governos liberais não fizeram nada para impedir, e a compra de máquinas e processos. Mas os soviéticos também fizeram um movimento sem precedente de importar sistemas inteiros de produção e incorporá-los em complexos hidrelétricos. Deixa eu repetir aqui. Também fizeram um movimento sem precedentes. Sem precedentes quer dizer que nunca foi feito antes na história por ninguém. Albert Kahn, o arquiteto americano que projetou as fábricas de Highland Park e River Hall da Ford. Outro trecho. As quedas do rio Dnieper foram escolhidas como local mais ambicioso dos novos projetos de construção. Uma gigantesca usina hidrelétrica e um complexo regional. O esforço de Dnieper foi feito no estilo americano. América era o quê? Comunista? Não, liberal. Os soviéticos nomearam o americano Hugh Cooper como engenheiro consultor-chefe, ou seja, novamente um americano. Outro trecho agora. Empresas americanas forneceram equipamentos e engenheiros. A International General Electric, uma empresa comunista, com certeza, construiu 5 dos 9 geradores gigantes. Necessários. O resto foi construído em Leningrado, ou seja, eles fabricam e ainda transferem a tecnologia e a produção para lá, sob supervisão americana. A Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company, ou seja, uma construtora de navios, que eu não conheço muito dessa empresa, mas deve ser uma puta gigantesca empresa da época, não sei se existe até hoje, não parei para pesquisar, construiu as 9 turbinas de 85 mil cavalos, as maiores do mundo. Maiores do mundo liberal, as maiores do mundo ocidental, as maiores do mundo comunista, não, as maiores do mundo inteiro. Firmas alemãs e suecos assumiram a responsabilidade por outros itens importantes. Foi o que eu disse. Ainda que os Estados Unidos não existissem, isso seria feito. Mas só seria feito por um país liberal. Mas cerca de 70% do equipamento hidrelétrico era americano, ou seja, 70% vinha dos Estados Unidos. Pás a vapor, guinchos, locomotivas, perfuratrizes e aço para construção também vieram dos Estados Unidos. Outra citação. Um americano que viu o site, com site quer dizer o local, diz que parecia uma pequena América, ou seja, esse de cima aqui, uma pequena América. Os planejadores do Dnieper propuseram erguer um sistema de energia como que cresceu em torno das cataratas do Niágara e torná-lo o centro de um complexo industrial unificado, interconectado econômica e tecnicamente. Eles projetaram uma planta de fixação de nitrogênio, uma fábrica de cimento e uma planta de produção de alumínio e um complexo de produção de aço, todos ligados por linhas de alta tensão e uma ferrovia eletrificada. Eles construíram um complexo de canais ao redor das cataratas e da represa que possibilitou a navegação ininterrupta no Dnieper, do norte da Rússia ao Mar Negro. Isso aqui depois, na Segunda Guerra Mundial, teria uma importância estratégica gigantesca. Um sonho de Catarina a Grande. E planejaram linhas de alta transmissão para levar energia à indústria na bacia do Don, a 300 km de distância. Eles também imaginaram uma nova cidade para 150 mil trabalhadores no coração do complexo do Dnieper. Nas cerimônias de inauguração da hidrelétrica é foda. Hidrelétrica é foda, cara. Hidroelétrica, maldito acordo ortográfico. Eu ainda vou fazer um vídeo de por que o Brasil tinha que parar de dizer que a gente fala português, adotar a língua brasileira, sair daquele acordo, reformular essa língua e aí a gente ia ser muito mais feliz. Mas vamos lá. O governo concedeu a Hugh Cooper, de novo nosso amigo aqui Cooper, sua maior homenagem, a Ordem da Estrela Vermelha. Eu só quero enfatizar aqui que, ao contrário do que muitos veem hoje, isso aqui não é um bando de gente simpatizante do comunismo e não ajudar a União Soviética, não. Isso aqui não é um bocado de marxista cultural indo para lá porque queria ideologicamente defender a União Soviética. Isso aqui é um bando de gente liberal, capitalista, melhor dizendo, capitalista,
que tá cagando pra ideologia. Tem até uma citação aqui, eu já vou falar do nosso amigo Cooper, que tudo que ele quer é fazer dinheiro. E para se fazer dinheiro, ele vai construir um monstro. É um preço a se pagar. Viva o liberalismo. Viva la revolução, viva o dinheiro, viva o liberalismo. Vamos lá. Cooper construiu projetos hidroelétricos em todo o mundo, incluindo a represa e usina de energia de sei lá o que aqui, com quilômetros de extensão no Mississippi e a instalação do governo dos Estados Unidos em Muscle Shoals, eu não sei o que é isso, enquanto estava sob contrato com o governo soviético de 1927, ou seja, 27, antes do plano quinquenal, que começou em 28. 27 também é o meu número da sorte. 27. Ele passou 1 ou 2 meses por ano nas instalações de Dnieper. Ele e sua equipe americana moravam em uma seção estrangeira especial com moradias confortáveis, excelentes provisões importadas e acesso a uma piscina e um campo de golfe. Campo de golfe? Mas peraí, golfe não é o esporte da burguesia? Ou não seria o tênis? Não, mas ele é esporte não. É tênis. Por que você não treina, porra? Por que aqui não tem jogo de tênis? Isso é esporte da burguesia, porra. Não é não, tem razão. Cooper, novamente nosso amigo Cooper, um homem seco e cauteloso, disse uma vez que não aceitava nenhum ismo, ou seja, não era um ideólogo, não era um socialista, ele não estava nem aí para ismo, socialismo, comunismo, blá blá blá, capitalismo, liberalismo, exceto o bom e antiquado senso comum americano, ou seja, o senso de vou ganhar dinheiro, mesmo que eu tenha que matar minha mãe a paulada, ou melhor dizendo, mesmo que eu vá vender o pau para o homem que vai matar minha mãe a paulada. Mas acrescentou que encontrou todos os líderes soviéticos com quem lidou, incluindo Joseph Stalin, homem de grande capacidade intelectual, para quem acha que os comunistas são todos uns idiotas, comprometido com a melhoria das condições de vida por meio da tecnologia. Ele elogiou seus negócios diretos e sua falta de corrupção. Ou seja, o cara não era um corrupto, o cara só era um louco. Nos Estados Unidos, Cooper apoiou as relações soviético-americanas antes de seu país reconhecer formalmente os soviéticos. Ele chefiou a Câmara de Comércio russo-americana. Qual é o nome disso aqui, meus amigos? É o famoso lobby. Engraçado que os Estados Unidos, o país maravilhoso, é um dos poucos países que eu sei e que devem existir que tornaram o lobby legal, né? É legal você fazer lobby. Ele chefiou a Câmara do Comércio Russo-Americana, cujos diretores vinham de grandes corporações americanas ávidas por negócios. Se isso aqui não é lobby, eu não sei o que é. Entre os representados em 1932 estava a International General Electric, nossa velha amiga, a Westinghouse Electric International. Porra, quem sabe o que é a Westinghouse sabe do que eu estou falando. A Westinghouse hoje em dia fabrica, você sabe o que, meu amigo? Reator nuclear. A General Motors, de novo. A W. Harriman e Company, eu não sei o que é isso aqui. E o Chase National Bank. Claro, tem que ter um banco. Por que não vai ter? O que o comunismo quer fazer com os banqueiros mesmo? Faltando, o presidente Roosevelt reconheceu a União Soviética em 1933, segundo o historiador Herbert Feiss. Mas o Roosevelt não era um anticomunista? Não sei, vai saber. Os cálculos econômicos colocaram em primeiro plano a questão do reconhecimento. As condições prevalecentes nos Estados Unidos tornaram atraente a atração de qualquer novo mercado estrangeiro, ainda que seja um mercado de gente que quer te matar. E o mercado russo foi considerado potencialmente excelente, claro, excelente. Eu vou ficar aqui nem um disco arranhado aqui para ver se entra na cabeça de uns ou outros. Porque eu acho que talvez eu seja maluco, só eu tô achando que não faz sentido, mas se para todo mundo acha, né, os liberais acham que você armar quem vai te destruir é uma coisa que faz muito sentido por causa de liberdade, por causa de dinheiro, então quem sou eu para dizer que não faz, né? Em 1928, esse vídeo vai ficar longo, quem não gostar dobre a velocidade, assista em 2 fases. Quando os soviéticos inauguraram o primeiro plano quinquenal, Henry Ford havia se tornado um herói ainda maior para os soviéticos do que Frederick Taylor, ou seja, nosso velho taylorista. Vale lembrar Henry Ford, um exemplo de capitalista americano, um exemplo
do sonho americano, dos valores americanos. É aqui um herói ainda maior para os soviéticos do que o Taylor. E espera que ainda vem merda. Um culto emocional cresceu em torno dos métodos de Ford e até de sua pessoa. Um bando de comunistas louvando o cara que era o símbolo do capitalismo americano. Faz muito sentido, né? Depois eu falo que liberalismo e comunismo são a mesma coisa e eu sou louco. Mas vamos lá. Em 1925, sua autobiografia, My Life and Work, teve 4 edições na União Soviética. Cadê a censura dos porcos capitalistas? E um americano na Rússia relatou que os gerentes de fábrica estavam estudando, presta atenção no que eu vou dizer aqui, os gerentes de fábrica estavam estudando Ford com tanto entusiasmo quanto com Lenin. Mais de uma aldeia adotou o nome do trator Fordson. E o New York Times, repórter Walter Duranty, sei lá, escreveu em 1928 que Ford significava América e tudo que a América realizou para torná-la um modelo e um ideal para este país vasto e atrasado. Mais uma citação. A produção em massa barata é um objetivo soviético, presta atenção no que eu vou dizer, mais precioso do ponto de vista prático do que a Revolução Mundial. Aprende uma coisa comigo aqui. Se teu inimigo está usando contra você uma arma que você não tem, trate de roubar dele ou trate de fazer a sua cópia. O que eu quero dizer é, se seu inimigo é pragmático, até certo ponto, visando também o que é bom, o que é certo, e o que é equilibrado, você tem que ser pragmático, não ser um imbecil ideólogo que só sabe ficar falando comunismo, 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 comunismo. Os soviéticos invocaram suas enormes usinas projetadas pela Ford junto com o projeto hidrelétrico Dnieper para simbolizar a moderna tecnologia soviética e a filosofia social de Ford, defendendo tanto a produção em massa quanto o consumo em massa. Despertou tanto entusiasmo quanto suas máquinas e layouts de fábricas. Em 1919, uma delegação soviética havia solicitado um encontro com Henry Ford, afirmando: acreditamos que poderíamos fazer você entender que a Rússia soviética está inaugurando métodos de eficiência industrial compatíveis com os interesses da humanidade. Vamos ver o que o Ford, que era um notório antissemita, anticomunista, que dizia que o comunismo era coisa de judeu, né? O que ele dizia? Henry Ford lá que dizia, não sou eu não. Hein? O papel de Ford como herói soviético e provedor de tecnologia deve ter causado a ele pelo menos uma pequena crise de identidade, pois em Minha Vida e Trabalho, livro de Ford, ele escreveu: a natureza vetou toda a República Soviética, pois ela procurou negar a natureza, negou acima de tudo o direito aos frutos do trabalho, ou seja, um homem que era um anticomunista. Mas por que um anticomunista ajudou a União Soviética? Porque ele era um capitalista, meu amigo. Um capitalista liberal. Antes de ser anticomunista, ele quer dinheiro. Enfia isso na tua cabeça. É isso que é o liberalismo. É isso que é o capitalismo. Não como uma ferramenta econômica, mas como trazido como uma cultura, como a razão de viver. Essa idolatria do capitalismo, em começo de conversa, é o que leva ao comunismo. Sem essa merda, não teria comunismo. As opiniões de Ford sobre o regime soviético nunca penetraram na consciência soviética como seus tratores Fordson. Em 1926, os soviéticos encomendaram 24.600 Fordsons, e a maioria foi entregue. A Ford Motors Company gabava-se em 1927 de que 85% dos caminhões e tratores da União Soviética eram construídos pela Ford. 85%. Enquanto em 1924 havia cerca de 1.000 tratores operados em todo o vasto da Rússia. Em 1934, haviam 200.000, ou seja, graças a Ford, eles pularam em 10 anos de só 1.000 tratores para 200.000 tratores. A maioria deles de fabricação norte-americana. Antes dizia que era 85% da Ford. Trotsky disse que a palavra mais popular entre nós campesinato voltado para o futuro é Fordson. Na verdade, os camponeses comemoravam os dias e os festivais de Fordson em suas aldeias.
Cara, isso aqui é tão errado. Em tão diferentes níveis que eu não sei nem o que eu digo, cara. Porque aparentemente é uma coisa que se você ouve não faz sentido nenhum. Mas tu ouve isso aqui é errado em tantos níveis que eu não vou nem comentar. Man, this shit is so wrong in so many motherfucking levels, yo. Em Stalingrado, os soviéticos construíram uma imensa fábrica de tratores, projetados por Albert Kahn. Sua construção foi supervisionada por John K. Calder, de Detroit, e a International Harvester forneceu assessores técnicos e o projeto do trator a ser feito lá. Aproximadamente 380 engenheiros e capatazes americanos ajudaram a operar a fábrica. A fábrica começou a produzir tratores em 1930. Calder também supervisionou a construção de uma fábrica de tratores em sei lá o que, nome russo, cujo prédio de montagem que os soviéticos alardeavam ser o maior do mundo produzia 50 mil tratores Stalinets por ano. 50 mil tratores por ano. Com a ajuda de quem? Dos liberais. As forças de uma revolução tecnológica também usaram a façanha prodigiosa de construir um complexo de aço baseado num digare indiano. Ou seja, basicamente eles faziam tudo que os americanos faziam, copiavam. Ele se estendia por trás dos Urais, não vou repetir esse nome russo aqui. Engenheiros estrangeiros, incluindo americanos, tinham os melhores salários e padrões de vida de todos. Bom, aqui eu acabo de ler o artigo. Tu sabe qual é o resultado disso? O resultado é que em 1941, quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, na Operação Barbarossa, a Alemanha nazista invadiu com algo entre 3.000 e 3.800 tanques, enquanto a União Soviética tinha em torno de 10.000 tanques. Isso aqui eu não estou falando ao todo com relação à União Soviética, só na região de fronteira. Ao todo, eu já vi estatísticas que falam em torno de 26.000 tanques. A União Soviética, no momento da invasão alemã, tinha mais tanques do que o mundo inteiro junto. Um monstro industrial criado por quem? Pelos americanos, pelos liberais. Os liberais, vamos falar que negócio de mão invisível do mercado? Ou todo mundo querendo ser egoísta, melhora a sociedade inteira? Não vou dizer que está errado ao todo. Mas aqui eu vou falar do grande tanque soviético invisível do mercado. Todo mundo só querendo ganhar dinheiro criou um monstro industrial e militar que depois basicamente espalharia uma cortina de ferro por toda a Europa Oriental, e que se eles tivessem tido êxito pelo mundo inteiro, nossa bandeira seria vermelha com a foice e um martelo. Ou seja, enquanto os alemães tinham só cerca de 3.000 tanques, eles tinham 10.000 só na fronteira. E para falar, a grande maioria parte dos tanques alemães estavam na invasão, ou seja, a Alemanha não tinha muito mais que isso aqui, enquanto eles tinham muito mais do que esses 11.000 tanques que estavam na fronteira. E com relação a aviões, enquanto os alemães tinham entre 2.700 e 5.300 aviões, eles tinham entre 7.000 e 9.000 aviões. Valendo lembrar que as 3 maiores indústrias da época eram Estados Unidos em primeiro lugar, e depois logo abaixo estava a Alemanha e a União Soviética pau a pau. E isso não porque a indústria alemã era grande, mas sim porque a Alemanha tinha ocupado a Áustria, a metade da França, a Holanda, a Noruega, a Bélgica, a Tchecoslováquia, a Polônia, e estava usando as indústrias de todos esses países. Ou seja, a Alemanha só conseguia superar a União Soviética porque eles estavam usando as indústrias de vários países que eles tinham ocupado. E só como última menção, eu esqueci de dizer que eles tinham essa quantidade enorme aqui de tanques e aviões, mesmo eles tendo perdido na Guerra de Inverno em 1939, só 2 anos antes, entre 1.200 e 3.500 tanques, e entre 261 e 515
aeronaves contra os finlandeses. Eu gostaria de citar mais um exemplo, esse cabal, sobre esse processo entre os Estados Unidos e a União Soviética. Eu falei aqui sobre muitas coisas, indústrias e tudo mais, mas eu não trouxe um objeto em si. E agora eu vou fazer o tanque BT, tanque que foi criado pela União Soviética em 1932, o primeiro, e que naquela época era o melhor tanque do mundo. Para você ter ideia, se você tirasse as esteiras, ele tinha as rodas de suspensão dele, funcionavam com pneus, e ele poderia chegar até 100 km em estrada, coisa que até hoje nenhum tanque faz. Esse tanque, ele não foi desenvolvido na União Soviética, ele não foi só projetado por União Soviética, ele foi projetado por Christie, que até essa suspensão dele se chamava suspensão Christie, e o tanque lógico se chamava tanque Christie. Christie um americano, tanque desenvolvido nos Estados Unidos. Só que o que aconteceu? Christie tentou vender para os Estados Unidos, e o exército americano, conservador no pior sentido da palavra, não aceitou o tanque. Mas ele, como um bom capitalista, não ia ficar no preju, né? O que ele fez? Vocês não vão querer comprar meu tanque, vou vender para quem no futuro vai ser seus inimigos. Ele vendeu para a União Soviética. Até antes da entrada em produção do T-34, que inclusive, para quem entende de tanque, sabe a importância do T-34, o tanque que foi o pesadelo, o terror da Wehrmacht alemã. O T-34 é filho direto do tanque BT, é a cria direta do tanque BT, inclusive usa a suspensão Christie. E esse tanque, projetado por um americano, foi vendido para a União Soviética, disfarçado de trator agrícola, um exemplar, se não me engano foram 2, junto com os diagramas técnicos de como fazer. Se você quer um exemplo melhor que esse, bom, acho que você já quer demais. Mas se você me ouviu até aqui, eu te agradeço muito por ter privilegiado o meu trabalho. E espero que agora eu tenha conseguido te convencer com os meus argumentos e usando a história de que o liberalismo financia, arma e leva ao socialismo. O liberalismo é a água que rega a árvore do comunismo. No próximo vídeo eu vou falar as mesmas coisas que eu falei aqui, só que mudando e trocando Estados Unidos, trocando União Soviética por China. Porque se tem uma certeza que você tem que ter sobre a história da humanidade é que ela sempre se repete, sempre vai se repetir. E os americanos que se acham tão inteligentes, das duas uma, ou eles têm um plano muito maligno, ou são uns imbecis, porque estão sempre criando um monstro que vai voltar para comer eles mesmos. Até o próximo vídeo.